Já te perguntaste porque é que não consegues resistir ao impulso de verificar as tuas redes sociais a cada poucos minutos? Ou porque aquelas notificações de likes, novos seguidores ou comentários positivos te trazem uma sensação de gratificação? Hoje na Descoberta do Corpo Humano vamos perceber as razões por trás da nossa dependência virtual e como é que as redes sociais estão a moldar o nosso cérebro, a nossa dopamina e as nossas vidas sem nos apercebermos disso. Antes de mais, são novos aqui no canal, o meu nome é Alexandre e sejam muito bem-vindos à Descoberta do Corpo Humano. Uma das razões que promove o vício das redes sociais é a forma como o nosso cérebro evoluiu ao longo da história da humanidade. Desde muito cedo fomos seres sociais que viviam em grupo e isso permitiu-nos sobreviver face a predadores, à escassez de alimento, entre outras adversidades. E por esta razão, o nosso cérebro liberta dopamina quando estabelecemos relações com outros seres humanos, o que nos vai querer estabelecer contacto mais vezes. Podemos ver as redes sociais quase como uma drogificação das relações humanas, tal como a neurocientista Anna Lembke descreve no seu livro Nação Dopamina. Mas afinal, o que é esta dopamina que nos vai querer manter agarrados às redes sociais, induzindo o comportamento viciante? A dopamina é uma molécula produzida por neurónios em regiões cerebrais específicas e ela vai ser responsável pela aprendizagem, pela memória, pelo movimento, pela motivação, pelo sono e pelo nosso humor. E até algumas outras coisas. Mas aqui vamos falar principalmente da motivação, que é aquilo que vai ser importante para gerar o comportamento viciante. E as alterações da dopamina vão ser basicamente as mesmas, seja qual for o tipo de adição. Seja por álcool, drogas, redes sociais, pornografia, entre outros comportamentos que estão associados a vícios, especialmente nos seres humanos. Vamos então perceber como é que esta dopamina vai conduzir ao vício. Basicamente, quando nós somos expostos a substâncias prazerosas, como por exemplo uma comida deliciosa, ou a comportamentos que nos dão um prazer a curto prazo, como por exemplo as redes sociais, que nos podem dar likes, novos seguidores, comentários positivos, etc. Isto tudo vai ser um reforçador para o nosso cérebro. Vai existir um pico de libertação de dopamina, especialmente de uma via chamada mesolímbica, onde o núcleo accumbens, que é um núcleozinho que está lá bem no meio do nosso crânio, ele vai libertar dopamina e vai nos querer motivar a fazer aquele comportamento durante mais vezes. Só que este pico de dopamina tem um problema, é que a seguir a um pico de dopamina, a nossa dopamina basal, aquela que quando nós estamos a fazer nada de muito interessante, é aquela que está a ser libertada, esta dopamina basal vai descer. Por isso é que geralmente após eventos muito excitantes e períodos muito felizes da nossa vida, costumamos às vezes ter alguns períodos de tristeza, porque a nossa dopamina basal fica mais baixa. E se nós começarmos a pensar, a exposição contínua a picos de dopamina induzidos pelas redes sociais, novos vídeos super interessantes, novos likes, novos seguidores, isto o que é que vai começar a fazer? Com que a nossa dopamina basal comece a ficar cada vez mais baixinha. Ou seja, nós no estado normal já não vamos estar tão motivados, porque a dopamina é aquele neurotransmissor que nos vai dar a motivação para fazer coisas novas e como nós estamos hiperestimulados e com aqueles picos todos de dopamina, a nossa dopamina basal vai estar baixa e nós no nosso estado normal não vamos ter vontade para fazer coisas. Assim, a exposição contínua a estímulos vai criando um déficit cada vez mais gradual da nossa dopamina basal, o que nos vai fazer com que experienciemos menos vontade e menos motivação para fazer as coisas do nosso dia-a-dia. As redes sociais, tal como o TikTok e o Instagram, além de amplificarem as relações entre seres humanos virtuais que já por si só aumentam a nossa dopamina, têm outro fator muito importante, que é o fator novidade. Nós nunca sabemos qual é que vai ser o vídeo que vem a seguir, ainda por cima são vídeos curtos, que não exigem muito esforço da nossa parte, nunca sabemos qual é que é a imagem que vem a seguir e o nosso cérebro, quando está à exploração, à procura do post perfeito, do vídeo perfeito, ele continua a libertar grandes quantidades de dopamina. E depois ainda existe outro problema, é a inteligência artificial, em que o algoritmo torna-se cada vez melhor em perceber qual é que é o tipo de conteúdo que nós gostamos e queremos ver. E isso vai fazer-nos ainda ficar mais agarrados, porque
como cada vídeo que passa nós gostamos do conteúdo e aquilo realmente é importante para nós, a dopamina continua a subir e nós vamos querer passar mais tempo no telemóvel e as nossas outras coisas da vida muitas vezes ficam para trás. O nosso cérebro por si só, ele já foi desenhado para ir atrás de estímulos prazerosos. Nós andamos sempre atrás daquilo que nos dá mais prazer, especialmente a curto prazo. E nisso as redes sociais são ótimas. Temos as redes sociais à distância de um clique. O nosso telemóvel está sempre connosco e é fácil de ir lá e carregar. Até muitas vezes assim que desbloqueamos o telemóvel, sem dar conta, já estamos no Instagram ou no TikTok a dar scroll no feed. Mas afinal, como é que isto vai moldar o nosso cérebro e porquê que o nosso cérebro se torna tão automático a abrir estas plataformas? Alguns estudos de imagem demonstraram de facto que existem alterações nas estruturas que compõem as nossas vias da recompensa, como aquela que falámos, como a via mesolímbica. Vários estudos têm mostrado que, por exemplo, a amígdala, que é uma das estruturas que tem sido implicada nos vícios como a responsável por tornar os nossos comportamentos automáticos e impulsivos, ela parece ficar mais pequenina à medida que a pessoa vai ficando cada vez mais viciada naquilo. E isto pensa-se que é por ela começar a recrutar apenas aqueles neurónios responsáveis por automatizarmos o nosso comportamento viciante. Como por exemplo, aquele de abrirmos ao telemóvel e irmos logo ali ao Instagram. Outros estudos também têm mostrado alterações de facto no núcleo accumbens, aquele muito importante por libertar a dopamina, o que nos vai querer fazer ir atrás da nossa recompensa, especialmente a curto prazo, melhor, porque quanto menos esforço, o nosso cérebro agradece. Uma das estratégias que podes utilizar e que eu próprio já utilizei é ir às definições do telemóvel e limitares o tempo diário de utilização de uma determinada aplicação, como por exemplo do Instagram ou do TikTok, e isso vai fazer com que assim que excedas esse tempo, o telemóvel vai bloquear-te a aplicação e só podes abri-la no dia seguinte. Outra estratégia que podes utilizar é tirar o som das notificações. Muitas vezes aquele som da notificação vai logo por si só gerar um pico de dopamina e querer nos ir atrás e ver o que é a notificação. Será que é um like? Será que é um comentário positivo? Será que é um novo seguidor? Ou um vídeo que eu adoro? Portanto, se tirares o som das notificações e desativá-las e elas não aparecerem no teu telemóvel, não vais ter aquela tentação tão mais apetecível do que se não tiveres lá as notificações e tiveres de abrir a aplicação. E outras estratégias podem ser não utilizar o telemóvel na primeira hora da manhã, não começares logo o teu dia a dar scroll e a ter aquele pico de dopamina que depois vai fazer com que a tua dopamina basal durante o dia esteja mais baixa, ou podes também substituir aquele tempo que passas a dar scroll nas redes sociais por hobbies e atividades que realmente te interessem e possam contribuir um bocadinho mais para o teu futuro ou para a tua felicidade no momento atual. E por fim, percebemos que as redes sociais têm de facto a capacidade para manipular um dos neurotransmissores mais importantes envolvidos com a motivação, que é a nossa dopamina. Ela aumenta-nos os picos de dopamina, o que por si só vai fazer com que depois a nossa dopamina basal ao longo do dia esteja mais baixa e não vamos ter tanta motivação para fazer outras coisas, e por isso é que o telemóvel pode estar a arruinar a tua motivação por fazer os teus hobbies e outras atividades que gostas. E já tens aqui também algumas dicas que podes implementar e se elas resultarem contigo, podes deixar aqui nos comentários. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, deixa o like. Lá estou eu aqui a pedir um bocadinho de dopamina. Também, se não és inscrito no canal, subscreve e vemo-nos na próxima descoberta do corpo humano. Até à próxima!